Bem-vindos à nossa aula de número 237. Como sempre estou fazendo, antes de começar a fazer um merchan, estamos com o livro Guia de Estudos do Livro Ação Humana, Guia de Estudos do Ação Humana, escrito pelo Robert Murphy, traduzido para o português, já à venda na Eagle Editora. O link para aquisição está sempre nas nossas descrições. É o nosso livro base das aulas, das videoaulas expositivas que sintetiza cada capítulo. Não é recomendado que só o guia de estudo basta para se entender o ação humana. No próprio guia de estudos, o Murphy já fala que é obrigatória a leitura de capa a capa do ação humana para se dizer minimamente um austríaco. Nós estamos no subitem do capítulo, no item 6 do capítulo 27, que trata o governo e o mercado. Vocês já sabem, aula após aula falando sobre isso, o problema do intervencionismo. Não existe intervencionismo bom ou mal. Não existe o intervencionismo religioso, bom ou mal, moral e ético, bom ou mal. E o último tema a ser tratado deste capítulo 27 é a corrupção. Corrupção está dentro do item 6, que tratou da interferência direta do governo no consumo. Vamos entender o que Mises tem a falar sobre corrupção. Ah, deixa só eu achar o ponto que eu quero, aqui compartilhando. Só ver se vocês estão vendo efetivamente o que eu estou vendo aqui. Corrupção. Uma análise do intervencionismo ficaria incompleta sem uma referência ao fenômeno mais exaltado das conversas, seja socialista, seja capitalista, seja o que for, o povo fica louco. É o assunto, a fofoca, o que motiva o homem a acordar mais cedo. Corrupção. Corrupção por quê? É quando o deusinho do homem, o Estado falha e ele fica todo pistola da vida. Não há praticamente uma intervenção sequer do governo no mercado que, do ponto de vista dos cidadãos afetados, por ela afetados, não possa ser qualificada como um confisco ou como um donativo. Como regra geral, favorece um indivíduo ou um grupo de indivíduos às custas de outro indivíduo ou de outros grupos de indivíduos. Ainda que, na verdade e na prática, ao tentar roubar do rico para dar para o pobre, o governo sempre privilegia os ricos. Mesmo quando não querem, isso vai ficar lá para a Cataláxia explicar. Deixa eu dizer uma coisa. Sempre é um ato de roubo e que isso é uma degenerência, uma discrepância de qualquer sociedade que queira se manter funcionando. Então, não há justificativa. Mas, em muitos casos, o mal causado a algumas pessoas não corresponde a qualquer vantagem que tenha beneficiado outras pessoas. Não existe um método que se possa qualificar de justo e equitativo para exercer o tremendo poder que o intervencionismo coloca nas mãos do legislador e do governante. E no segundo escalão, os defensores do intervencionismo pretendem substituir os efeitos da propriedade privada e dos interesses estabelecidos, que consideram socialmente nocivos, pelo ilimitado arbítrio do legislador sábio, desinteressado e de seus infatigáveis auxiliares, os burocratas. O lugar que mais tem corrupção é o segundo escalão. Para essas pessoas, o homem comum é uma criança desamparada, necessitando urgentemente da tutela paternal para protegê-lo das artimanhas de um bando de trapaceiros capitalistas, empresários trapaceiros malvadões. Rejeitam todas as noções tradicionais de lei e de legalidade em nome de uma ideia de justiça mais elevada e mais nobre. O que quer que façam é sempre bem visto, porque prejudica os que desejam reter egoisticamente aquilo que, segundo esse conceito mais elevado de justiça, devia pertencer a outras pessoas.
As noções de egoísmo e altruísmo, de forma como empregadas nesses raciocínios, são contraditórias e inúteis. Conforme assinalado antes, toda ação visa atingir um estado de coisas que convém mais ao ator do que ao que prevaleceria na ausência da ação. Nesse sentido, toda ação deve ser qualificada de egoísta. O homem que faz donativos para alimentar crianças famintas o faz porque atribuiu maior valor à satisfação que espera obter dessa doação do que a que obteria se gastasse seu dinheiro de outra maneira, ou porque espera ser recompensado no mundo outro. Isso já foi explicado em dois partes desse livro, quando fala do trabalho imediato e imediatamente gratificante e do introvertido e extrovertido. Eu dei um belíssimo exemplo. Mises é um ateu que deu aula sobre o que Jesus disse do que a mão direita da esquerda. Aula com categoria de prêmio Nobel no assunto escatologia do que a mão direita dá, a mão esquerda não fica sabendo. O homem não faz donativos para alimentar crianças famintas, o faz porque atribuiu maior valor à satisfação que espera obter dessa doação do que a que obteria se gastasse seu dinheiro de outra maneira, ou porque espera ser recompensado num outro mundo. O político, nesse sentido, é sempre egoísta. Quer defenda um programa popular a fim de ser eleito, quer permaneça fiel às suas convicções impopulares, privando-se assim dos benefícios que poderia obter se os traísse. Na terminologia anticapitalista, e aqui vai uma sugestão, ler o livro A Mentalidade Anticapitalista, de Ludwig von Mises. As palavras egoísta e altruísta são usadas para clarificar as pessoas segundo o ponto de vista de uma doutrina que considera a igualdade de riqueza e de renda como a única situação natural e justa, que estigmatiza os que possuem ou ganham mais do que a média como exploradores, e que condenam as atividades empresariais como prejudiciais ao bem comum. Então, se você ganha mais do que a média, você é um explorador. Exercer uma atividade empresarial, depender direta ou indiretamente da aprovação ou desaprovação dos consumidores, cortejar o comprador para merecer a sua preferência e ter lucro, ao conseguir satisfazê-lo melhor do que os seus competidores, é, do ponto de vista da ideologia dos burocratas, algo egoísta e vergonhoso. Somente os que estão na folha de pagamento do governo podem ser considerados altruístas e nobres. Infelizmente, os governantes e os funcionários públicos não são anjos. Percebem logo que suas decisões podem significar para os empresários perdas consideráveis ou, às vezes, ganhos extraordinários. Existem certamente burocratas que não aceitam suborno, mas existem outros que não são tão burros, que anseiam por uma oportunidade segura de partilhar os ganhos permitidos por suas decisões. Já que tem tanta dificuldade criada por legisladores, está ele lá para facilitar a vida do empresário. Se há alguém que cria dificuldade, há alguém que pode simplificar o processo. E eu digo que não são tão burros porque eu não condeno a corrupção. A corrupção é o efeito da bebedeira. É o, como é que fala? É o hangover, é a ressaca de se beber muito. Você não pode fugir das consequências. Ora, a corrupção é uma, é uma, é um corolário de legislações que dificultam a vida das pessoas. É uma derivada, é uma resultante. O problema é o Estado fazer o que ele se resolveu propor fazer e o povo deificá-lo, crescê-lo como um Deus, como um bezerro de ouro. Não espere nada diferente do que quem adora o bezerro de ouro vai receber. É inevitável que haja favoritismo na aplicação de medidas protecionistas. Tomemos, por exemplo, o caso das licenças de exportação ou importação. Essas licenças valem dinheiro. Lembra? Quase privilégios são os criminosos. Privilégios são aqueles que recebem baseados na lei. Todos são adoração ao bezerro de ouro. A quem deveria o governo dar uma licença? E a quem deveria negá-la? Isso está me avalizando. Não há nenhum critério neutro e objetivo que permita tornar essa decisão livre de preconceitos e favoritismos. Tampouco importa se para a obtenção da licença seja necessário fazer pagamentos por baixo da mesa.
O escândalo é o mesmo quando a licença é concedida a pessoas que tenham prestado ou que se esperam venham a prestar outros tipos de serviços significativos, por exemplo, como eleitores, as pessoas que detêm o poder de conceder a licença. Cara, não sejamos hipócritas, pelo amor de Deus. A corrupção é uma consequência natural do intervencionismo. É uma consequência natural do intervencionismo. Ah, e o Lula é corrupto. Cara, é uma consequência natural. Ou você acha que o Bolsonaro não errou junto com o Paulo Guedes quando deu aquele auxílio emergencial para o povo? Ele não roubou, só porque ele fez tudo dentro da lei e à luz, às claras. Não estou falando do populismo envolvido, porque isso é uma excrescência. Estou falando do IPCA que subiu e rezava contratos onde as pessoas achavam que esse imbecil jamais faria uma coisa desse tipo. Esses dois imbecis, Paulo Guedes e Bolsonaro. Eu paguei com 15 milhões essa brincadeira. Não os perdoo jamais. Pelo menos o Lula e o PT, eu já sei do que eles são feitos. A regra do jogo está dada. Se eles errarem na regra do jogo que eles impõem, naquilo que a gente sabe que eles vão fazer, é para melhor. Meu erro é que eu nunca mais tomo na vida. É maldito o homem que acredita no homem. Foi o que eu fiz de errado. A corrupção é uma consequência natural do intervencionismo. Podemos deixar aos historiadores e aos advogados a tarefa de lidar com os problemas decorrentes desse fato. É muito comum atualmente justificar as revoluções de inspiração comunista pela denúncia à corrupção do governo derrubado. Passou. Uma parte da imprensa americana e alguns membros do governo dos Estados Unidos procuram justificar o apoio que deram primeiro aos comunistas chineses, depois aos cubanos, acusando de corruptos os regimes de Chiang Kai-shek e mais tarde o de Batista, de Florencio Batista. Mas, se for assim, toda a revolução comunista contra um governo que não esteja plenamente comprometido com o laissez-faire seria justificável. E assim encerramos a aula, deixando bem claro que, tanto para mim quanto para Mises, corrupção, quase privilégio concedido, tem o mesmo efeito do privilégio. Aliás, muitos dos atos de corrupção do segundo escalão, que finge que não vê que a rampa de acessibilidade dentro do comércio do cara na rua fica tá tudo fora de padrão, ou utilizam a área da calçada para satisfazer um quesito, esse quase privilégio, esse ato criminoso de corrupção, às vezes faz muito mais bem para a sociedade do que o ato que instituiu a obrigação de terem rampas de acesso. É, pessoal, o intervencionismo é o mal em si mesmo. Terminamos o capítulo 27, governo e o mercado. Para quem está com a gente nessa jornada há muito tempo, a cabeça já deve estar assim, ó, eles vão sair daqui melhores. Pelo menos impossíveis de serem enganados, apesar de que eu fui. Mas impossíveis de serem tão facilmente enganados por populistas, seja de direita, seja de esquerda. Eles vão aprender a jogar o jogo. Grande abraço a todos.